Olá, meus caros, bem-vindos de volta. No livro, o tema a ser estudado são blocos econômicos e organismos internacionais. Porém, por se tratar de um tema muito complexo, nós vamos dividir essa aula em duas, ok? Então, a gente vai, nessa aula especificamente, nós vamos estar falando sobre a ONU, né? Como a ONU se criou, e vamos ver quais são os principais organismos ligados a esta, ok? A Organização das Nações Unidas foi criada pelos países que se saíram vencedores na Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de conservar a segurança e a paz internacional. A ONU foi criada com o propósito de facilitar a cooperação entre os países no que se refere ao direito internacional, progresso social, direitos humanos, segurança internacional e a realização da paz mundial. Ela age como interventora de conflitos e tem historicamente diversas atuações. A ONU possui como princípios estimular a cooperação internacional na área econômica, social, cultural e humanitária, preservar a paz e a segurança mundial e promover o respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos. Dentro da ONU, podemos identificar 5 principais órgãos. São eles: Assembleia Geral, Conselho Econômico e Social, Corte Internacional de Justiça, Conselho de Segurança e Secretariado. A Assembleia Geral é o principal corpo deliberativo, onde se reúnem todos os países membros, com direito a um voto cada um. Suas sessões regulares são convocadas anualmente, em setembro, mas podem ser realizadas outras especiais ou de emergência. O Conselho Econômico e Social tem como principal função promover a cooperação cultural, o respeito pelos direitos humanos e o progresso econômico e social. A Corte Internacional da Justiça é o principal órgão jurídico da ONU. Nele são julgadas as disputas que surgem entre os países. O Conselho de Segurança é composto por 15 membros, dos quais 5 deles, China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Rússia, são permanentes e dotados de poder de veto. Isto é, qualquer uma dessas potências tem direito a bloquear uma decisão do Conselho. Os 10 membros não permanentes são eleitos pela Assembleia Geral por um período de 2 anos. O Secretariado-Geral realiza as funções administrativas da ONU, dirigido pelo mais alto funcionário da organização, o secretário-geral, eleito pela Assembleia Geral por 5 anos, com direito à reeleição. O G7 e o G20. Além da ONU, alguns países criaram grupos internacionais para discutir interesses individuais e globais. Dentre os mais importantes está o G7, que também é conhecido como Reunião dos Países Industrializados ou Democráticos. Reúne Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O grupo foi criado em 1975 para discutir questões que afetavam o mundo, como a crise de petróleo naquele período. Nessa reunião, se discute questões de globalização, abertura de mercados, problemas ambientais, ajudas financeiras para países e regiões em crise, entre outros. No entanto, segundo a própria cúpula, não se discute resoluções decisivas para o fim da pobreza ou da fome, apenas as áreas de interesses para tais países, aqueles países, que fazem parte desse grupo. Já o G20 é formado por ministros e chefes de bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O G20 tem por objetivo discutir a estabilidade financeira internacional entre países ricos e emergentes, pois juntos representam quase 90% do PIB mundial. Além da União Europeia, os países que integram o G20 são os seguintes: África do Sul, Argentina, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, França, Alemanha, Itália, Rússia, Reino Unido e Austrália. O G20, diferente do G7, detinha apenas o foco no desenvolvimento financeiro e econômico global, principalmente por reunir chefes de bancos centrais e ministros.
Contudo, depois de 2008, devido à crise econômica que afetou diversos países, o G20 reuniu em sua cúpula os principais presidentes e chefes de Estado, dando destaque geopolítico internacional. Tal destaque se dá pelo fato de que o G20 também agrega países emergentes como o Brasil, África do Sul, Índia, Argentina e México, ampliando o debate a países que ainda dependem de uma economia global. Os organismos financeiros internacionais. A estrutura da ONU baseia-se em 5 órgãos principais: Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado e Tribunal Internacional de Justiça. Mas além desses órgãos, existem ainda diversos programas e fundos e agências especializadas. Há muitas organizações e agências que funcionam para trabalhar em questões específicas. Algumas das mais conhecidas são a Unesco, a Unicef, o FMI, o Banco Mundial, a OMS, que a gente tem ouvido falar bastante, agora nesses dias aí de pandemia. E a maioria das agências está vinculada a um único órgão principal e desenvolveram diversos programas segundo a sua função. A ideia inicial era criar organismos que subsidiassem a reconstrução dos países afetados pelas guerras, mas, com o passar do tempo, o financiamento foi destinado a um grupo mais abrangente de países. Então, nessa conferência, na conferência de Bretton Woods, que ocorreu em 1944, 2 grandes organismos financeiros internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, foram criados. Mais adiante a gente vai falar especificamente sobre eles. O Banco Mundial. Ele foi criado em 1º de julho de 1954 e, inicialmente, o objetivo dele era ajudar os países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, tá? Fornecer financiamentos para governos, que devem ser destinados essencialmente para a infraestrutura de transporte, geração de energia, saneamento, além de contribuir em medidas de desenvolvimento econômico e social. O Banco Mundial é a instituição que fornece grandes financiamentos e tem por objetivo combater a pobreza através de financiamentos e empréstimos aos países pelo FMI. O Banco Mundial possui como missão erradicar a pobreza extrema e construir uma prosperidade compartilhada. O FMI ele foi fundado em 22 de julho de 1944. O objetivo é estabelecer a cooperação econômica em escala global. A sua atuação visa a garantir estabilidade financeira, favorecer as relações comerciais internacionais, implantar medidas para a geração de emprego e desenvolvimento sustentável e buscar formas de reduzir a pobreza. O FMI é financiado por países de alta economia que lucram com os juros dos empréstimos. Já a OMC foi criada com o objetivo de elevar os níveis e a qualidade de vida, promover situação de pleno emprego, o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental, garantir que os países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos, se beneficiem em proporções justas do crescimento do comércio internacional. Além disso, a OMC mantém princípios básicos de atuação, dentre os quais podemos destacar o princípio da não discriminação. Na apostila de vocês está o princípio da discriminação, porém o correto é o princípio da não discriminação, o princípio da previsibilidade, o princípio da concorrência leal, o princípio da proibição de restrições quantitativas e o princípio de tratamento especial e diferenciação para países em desenvolvimento. OCDE. Ela foi criada com o objetivo de apoiar um crescimento econômico duradouro, desenvolver emprego, elevar a qualidade de vida, manter a estabilidade financeira, ajudar outros países a desenvolver as suas economias e contribuir para o crescimento do comércio mundial. Ela é composta por um grupo de 31 países que juntos são responsáveis pela produção de mais da metade de toda a riqueza mundial.
é conhecida como Grupo dos Ricos. Dentre as grandes discussões dos países em desenvolvimento para a OMC e a OCDE está a permanência de políticas protecionistas aos produtos agrícolas de países em desenvolvimento e a falta de acordo às tecnologias de beneficiamento industrial e agrícola. Por hoje é só, pessoal. Em breve eu estarei colocando aí para vocês os exercícios em anexo, né, no grupo, exercícios referentes a esta aula, tá? Não é para fazer agora os exercícios do livro, vai fazer exercícios referentes a essa aula que eu vou colocar em anexo. E então na próxima aula a gente vai falar sobre os blocos econômicos, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, até lá!